Agora, a igreja, ela é realmente essencial. Eu quero relembrá-los de algumas lições que estão no texto sagrado. Nossa mensagem hoje à noite será temática, então vamos percorrer alguns trechos da palavra de Deus. Eu quero começar com Atos 20, 28, e após a leitura desse texto, eu quero orar com os irmãos. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 28, eu vou ler numa tradução chamada Nova Atualizada. Diz assim o texto bíblico: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos agradecer ao Senhor. Somos gratos, Pai, por essa conferência, essas conferências de 19 anos não de fundação, porque o Senhor usou outras pessoas algum tempo atrás, mas de organização, dessa igreja. Obrigado por todos que trabalharam desde os primeiros folhetos, das primeiras conversas, dos primeiros compartilhamentos da palavra de Deus aqui. Eu sei que o Senhor usou no passado o seu Bill aqui. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida dele, de sua família. Também te agradeço pelos irmãos que trabalharam no passado junto com o pastor Bill e que trabalharam e continuam trabalhando até hoje. Muito obrigado por todos aqueles a quem o Senhor já tirou daqui para lançá-los como obreiros na tua obra. Muito obrigado por aqueles que ficaram e por aqueles que estão chegando. Que a tua igreja nunca pare, mas que ela entenda como ela é essencial. Não tendo um valor em si mesmo, mas somos essenciais porque o Senhor nos chamou, nos delegou, nos deu o privilégio de servirmos a Ti nessa terra. Então, para entender isso, vem abrir o nosso entendimento, vem abrir os nossos olhos, o nosso coração para as verdades que serão apresentadas aqui. Em nome de Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, para demonstrar que a igreja, ela é essencial, veja que a igreja é algo valioso para Deus. Eu falei rapidamente ontem sobre o movimento dos desigrejados. Quando você analisa um pouco, à luz da sociologia e à luz da Bíblia, o movimento dos desigrejados, você vai encontrar pessoas em busca de poder, mas eu seria injusto se dissesse que os desigrejados todos pensam do mesmo jeito. Muitos desigrejados, ou que assim se intitulam, são pessoas que foram feridas, em algum momento, por algum cristão, que foram feridos por alguma denominação. Mas dizer que todos os cristãos erram do mesmo jeito e dizer que todas as denominações cristãs, elas erram do mesmo jeito, é injusto. Primeiramente, com aquilo que é igreja e com aquilo, que a gente vê no bom testemunho que muitos zelam para manter. Há o perigo de eu ser um falso crente, ou de um crente que venha em lugar de edificar, derrubar. Há um perigo nosso, como instituição, ou como movimento, como nós preferimos chamar, como movimento batista regular, há o perigo de nós não atentarmos para as verdades da Bíblia, para o comportamento que a Bíblia nos ensina a ter, e de repente, em lugar de estarmos louvando o nome de Deus, estarmos blasfemando do nome de Deus. Há esse perigo. A história nos mostra, os tempos bíblicos nos mostram, mas algo que nós não devemos esquecer. A igreja, como corpo de Cristo, como plano de Deus, ela é valiosa. Me entristece saber de maus testemunhos de pessoas e de instituições. Me deixa muito triste. Me deixa muito triste conversar com as pessoas que são desigrejadas e elas falam sobre duras ou grandes dores, duras tribulações que elas passaram por causa de indivíduos e por causa de instituições. Então há esse perigo. Há muitos desigrejados que hoje são desigrejados por causa desse perigo. Pessoas que não vigiaram, igrejas que não vigiaram e em lugar de serem instrumento para a glória de Deus, foram instrumentos para desonrar o nome de Deus. Mas no meio de tudo isso, a gente deve procurar a luz. Em lugar de pararmos e desistirmos da igreja, como se fosse algo descartável, lembremos, a igreja é algo valioso por Deus.
A igreja comprada pelo sangue de Cristo é algo valioso para Ele. E é justamente isso que a gente vê aqui nesse primeiro versículo que eu aponto para vocês, explicando melhor sobre esse algo valioso para Deus que é a igreja. Esse versículo aqui, normalmente ele é lido em posse de pastores. Bom, porque o contexto imediato é Paulo falando para um grupo de presbíteros, que é um outro nome pelo qual os pastores são chamados na Bíblia. Nós, como batistas, não usamos o título presbítero normalmente, tá bom? Pelo menos não no Brasil. Outro nome para os pastores são bispos, mas o bispo não é príncipe, o bispo é um supervisor. Bom, na origem da palavra, bispo é um mordomo. É isso que tem aqui no texto. Paulo chama os presbíteros e diz, olha, cuidem ou pastoreiem o rebanho sobre o qual Deus vos colocou como bispos, ou como supervisores, ou como mordomos. Então Paulo está chamando a atenção para o peso do ministério pastoral, ou para a importância do ministério pastoral, para a essência do papel do pastor, lembrando do propósito, do preço, do valor, da essência da igreja. Por que é que esses homens chamados de presbíteros, ou de bispos, ou de pastores, devem cuidar desse rebanho? Aí o texto diz, porque Deus se tornou carne, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e com o seu sangue Ele nos comprou para Deus. Nós, como igreja, corpo de Cristo, a igreja, não esse prédio, mas o grupo de pessoas que eu posso ver aqui, a igreja, ela é essencial, porque fomos comprados pelo sangue do Deus encarnado. Quando a gente para ver a simbologia ou o significado de sangue nas Escrituras, o sangue de Jesus possuía as mesmas hemácias, tá bom? Possuía a mesma cor vermelha que o meu sangue e o seu sangue tem. Quando fala sobre a questão do sangue, envolve toda a vida de Jesus, Deus encarnado. Ele deu a sua vida por nós, Ele deu o seu sangue por nós, Ele substituiu-nos na cruz. É por isso que a igreja, ela é essencial. Quando você se entristecer, porque é possível que isso aconteça, se entristecer com o irmão, às vezes se entristecer, porque nem sempre, bom, a gente vai ter só as coisas que se agrada dentro da igreja. E às vezes o que me agrada pode ser errado. E eu posso ficar decepcionado com a igreja. Mas lembra, a igreja comprada pelo sangue de Cristo, a igreja corpo de Cristo, a igreja edifício de Cristo, que ela é imaculada, é como uma noiva virgem que aguarda o seu esposo, o seu noivo. A igreja sempre é comparada dessa maneira. Há falhas entre nós, até chegarmos a um corpo glorificado. Mas através de todas as nossas falhas, através de todos os nossos erros, o Senhor vai formando-nos para sermos parecidos com Cristo. Então, quando você estiver cansado, decepcionado, ou até mesmo desestimulado de vir para a igreja, lembra, a igreja, as pessoas que eu posso ver aqui, elas só estão aqui porque alguém pagou um preço. Somos salvos pela graça. Mas quando a gente para lembrar um pouco, a graça é porque você não está pagando. Mas se você recebe algo gratuitamente, tem alguém pagando. É por isso que o governo não dá nada para ninguém. Está dando coisa de graça para você, tá não. Os seus impostos estão pagando isso. A graça é porque naquele momento você não está pagando, mas por trás alguém pagou. A salvação para nós é de graça, não pagamos. Por quê? Porque alguém pagou por nós. Lembra, só existe igreja porque alguém pagou para que a igreja existisse. É pensando nisso que até mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, e quando você estuda a primeira e segunda carta de Coríntios, você vê que é uma igreja imatura em vários aspectos. É uma igreja que tinha um grande crescimento espiritual por um lado, mas era imatura por um outro. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas por outro lado, ela tolerava pecado dentro do seu grupo. Então é uma coisa que às vezes a gente para pensar, como é que funciona? Todos os erros são devidos à dureza do coração humana. Mas tudo aquilo que você vê de bom dentro da igreja de Corinto é por causa da graça de Deus. E lembrando que nós estamos sendo transformados
Paulo fala em 1 Coríntios capítulo número 6, e ele repete isso em 1 Coríntios capítulo 7. Nós fomos comprados por um bom preço. Então, o que é que eu e você precisamos fazer? Glorificar a Deus no nosso corpo. Lembra, nós fomos comprados por um bom preço, então glorifiquemos a Deus no nosso corpo. É isso que nós somos lembrados. Aí tem 1 Coríntios 6,10, mas corrijam, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por bom preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então lembra, quando você estiver desestimulado, quando você se sentir ferido, quando você disser, eu não preciso de igreja, eu sozinho posso cultuar a Deus em casa, lembra, a igreja ela é essencial, ela custou um valor para que ela existisse, e esse valor é o próprio sangue de Cristo, é a própria vida que Cristo deu por nós. Isso é visto ainda no céu. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5 é uma interrupção, digamos assim, é um intervalo entre aquela revelação dada no capítulo 1, 2 e 3, que vai seguir-se ao capítulo 6, tá bom? Se você perceber, a ordem lógica de Apocalipse é capítulo 1, 2 e 3, depois a revelação das 7 igrejas, aí a gente deveria ter a abertura dos 7 selos. Mas antes de existir a abertura dos 7 selos, a gente tem um vislumbre de um culto no céu. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse mostra como é que a gente vai estar no céu. Tá bom? Então é um vislumbre de um culto depois da igreja arrebatada. Apocalipse 4 e 5. E como é que a gente lá no céu vai se referir uns aos outros? A gente vai perder a memória? Um fato é, Apocalipse 4 e 5 diz que nós entendemos quem nós somos. Somos pessoas que vão vir de toda raça, tribo, língua e nação. E nós vamos entender no céu como é que nós chegamos lá. Então, se a gente tivesse amnésia quando fosse para o céu, a gente não iria nem lembrar que nós somos salvos. O texto diz que lá no céu a gente vai saber, olha, aquele ali vem da língua X, aquele ali vem da nação Y. E como é que nós chegamos aqui? Aí a gente ouve em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, algo que a gente nunca deve esquecer. Somos igreja na terra e continuaremos, pela demonstração aí, sendo de certo modo igreja no céu, lembrando disso. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós continuaremos lembrando no céu que nós não merecíamos estar lá e nós só estamos no céu porque nós fomos comprados por um preço valioso pelo sangue de Cristo. A igreja, ela é essencial, porque a igreja é algo valioso para Deus. Só existe igreja por causa de uma cruz e de um túmulo vazio. O sangue de Cristo, a obra de Cristo em nossas vidas. Uma segunda razão pelo que eu posso lhe dizer, porque a igreja ela é essencial, além de ela ser algo valioso para Deus, a igreja ela é um instrumento de Deus revelar-se no mundo. O Senhor poderia continuar enviando anjos para nós. O Senhor poderia continuar, tá bom? Operando grandes milagres, como abrir o mar vermelho, a multiplicação dos pães. Mas como é que Deus, em sua livre escolha e soberana forma de agir, como é que Deus se revela ao mundo? Eu citei rapidamente esse trecho hoje pela manhã, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10, o apóstolo Paulo expõe um pouco mais, o que é ser igreja e por que a igreja ela é essencial. Nos nossos estudos bíblicos, nós vamos observar que a carta de Paulo aos Efésios é uma das partes do Novo Testamento e da Bíblia que mais explica para nós o que é igreja. Por causa desse tratamento que dá ao tema igreja, a salvação e a soberania de Deus, às vezes nós nos referimos à carta de Paulo aos Efésios como a rainha das epístolas. Bom, então quer entender melhor a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, quer entender melhor o que é a igreja,
Efésios é um dos documentos que mais explica isso para nós. Em um desses momentos em que Paulo explica sobre o que é ser igreja, capítulo 3, versículo de número 10. Paulo então diz assim para nós: e por isso, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida aos principados e das potestades, nas regiões celestiais. O texto, capítulo 3, vai chamar a existência da igreja, que é o povo de Israel que creu no passado e os gentios que estavam distantes. Desses dois grupos, Deus forma um grupo chamado igreja. Isso era desconhecido lá no Antigo Testamento. Porque se alguém fosse participar ou se tornar povo de Deus, tinha que se tornar judeu. Tinha que passar pela circuncisão, tinha que guardar todos os aspectos da lei. Era assim que você se tornava um membro do povo de Deus lá no Antigo Testamento. É assim que nós vemos aqueles que vão se convertendo, eles se tornando como judeus. Bem, já quando vem a revelação de Cristo no Novo Testamento, confirmando as promessas dadas aos patriarcas lá do Antigo Testamento, nós sabemos que para você se tornar povo de Deus, agora igreja, não precisa você se tornar um judeu. Então, quer você seja um judeu ou um não judeu, você se torna parte de algo novo. No Antigo Testamento, mistério, mas o Novo Testamento apresentado como algo revelado. Quando Paulo e o Novo Testamento falam de mistério, a ideia de mistério não é pegar algo e esconder. Quando o Novo Testamento fala de mistério, ele diz que algo estava escondido, mas agora Deus apresenta para todo mundo ver. É nesse sentido que a palavra mistério ela é usada no Novo Testamento. Então, judeus e gentios juntos, e não se tornando mais Israel, judeus e gentios se tornando algo novo. E o que é esse algo novo? É uma maneira de Deus apresentar os seus propósitos, de criar a igreja. Você está entendendo por que a igreja é essencial? Além dela ter sido comprada por Deus e ser algo valioso, a igreja mostra os propósitos de Deus, que lá no passado para os profetas estava escondido. Mas hoje ele apresenta como ele transforma povos inimigos, quando ele pega pessoas que eram inimigas entre si, e desses dois povos ele torna um organismo novo, chamado Igreja Noiva de Cristo. Então você vai percebendo, entendendo melhor essa ideia da igreja como instrumento de Deus revelar-se ao mundo, você vai percebendo os propósitos de Deus sendo melhor entendidos dentro da revelação de Cristo, da sua vida, da sua obra, da sua morte e da ressurreição. A partir desse grande evento chamado Cristo Jesus, o clímax, o ponto mais alto da revelação de Deus, Deus começa a mostrar coisas que lá no passado não se conhecia. Igreja nasce no dia de Pentecostes. É ali que começa uma coisa chamada corpo de Cristo. Não tem igreja, no sentido como existe em Pentecostes, Atos capítulo 2 do Antigo Testamento. Porque todo que se convertia não judeu, ele se tornava israelita. Você é israelita? Ou israelense, para usar o termo mais moderno? Bom, se você fosse filho de judeus, talvez você fosse israelense. Mas você é brasileiro, né? Você precisa se tornar judeu para entrar na igreja? Não. Porque Cristo salva judeus e não judeus, para a glória de Deus Pai. Deus mostrando o propósito dele de criar algo novo, que ele vinha apenas dando algumas pistas através da obra de Cristo, quando era profetizada no Antigo Testamento, mas igreja, como é apresentada no Novo Testamento, é mistério para quem vivia no Antigo Testamento. Então estamos vendo os propósitos de Deus para mostrar ao mundo como ele age. E já que nós entendemos que a igreja, ela está como forma do propósito de Deus de apresentar-se ao mundo de hoje, você percebe então como nós temos o dever de testemunhar disso que Deus está fazendo. Especificamente no texto, o versículo de número 10, a gente percebe que de algum modo, quando a igreja é vista,
Entenda-se as palavras potestades e principados nas regiões celestiais, tá bom? Quando se pensa nessas ideias e aplicando nas regiões celestiais, principados e potestades, parece que ele está falando para os anjos. Sejam caídos, sejam anjos santos, Deus está mostrando para os anjos o seguinte: vocês estão vendo isso? Pois é, isto daqui é o que eu estou fazendo. Você pode imaginar que Deus ainda surpreende os anjos? A igreja é uma grande surpresa que Deus está mostrando para os anjos. Mas dentro do contexto, a gente percebe isso, retornando, por exemplo, se vocês perceberem, o capítulo 3, versículo 8, Paulo diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. E ao mesmo tempo em que nós somos uma vitrine que Deus mostra o seu poder, a sua graça e sabedoria para os anjos, Paulo está dizendo, do mesmo modo em que a igreja testemunha para o mundo espiritual o poder e a criatividade de Deus, Paulo está dizendo que esse mesmo testemunho deve ser dado aos gentios e deve continuar sendo dado aos judeus, para que esses também ouçam e convertam-se dos seus pecados. Então nós podemos dizer que através da igreja, Deus está comunicando para dois públicos hoje. Para o mundo espiritual, Deus está dizendo: eu tenho algo que eu criei, eu tenho algo que eu estou mostrando a minha graça, o meu poder, uma nova criação. Quando a gente lê a expressão, tá bom? Lá de 2 Coríntios 5,17, porque lá diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, a gente pode entender também nova criação. Você sabe que vai ter um novo céu e uma nova terra, não é? Pois é. E quem é que vai habitar nesse novo céu e na nova terra? Uma nova criação. Uma nova humanidade. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Bom, a gente está vivendo um refazer de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Cristo Jesus, Deus cria novos céus e nova terra. E em Cristo Jesus também existe uma nova criação, uma nova criatura, a igreja, povo de Deus. É isso que nós estamos testemunhando. O poder do Deus que criou o mundo está criando agora uma nova humanidade. E trará um novo mundo a este, bom, substituindo a este que nós estamos aqui vendo. Daí, então, vendo que a igreja mostra os propósitos divinos ocultos no passado. E através de Cristo, o clímax, o ápice, o ponto mais alto da revelação de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus começa a descortinar, Deus começa a tirar o véu, Deus começa a abrir as mentes para que as pessoas vejam o que Ele está fazendo agora. Em Cristo Jesus, Deus está mostrando um mistério oculto no passado. Gentios e judeus formando um novo público. Essa é a segunda razão porque eu posso dizer: a igreja de Cristo é essencial? Sim, ela é essencial porque a igreja é algo valioso para Deus, e a igreja é essencial porque Deus escolheu a igreja como instrumento de revelar-se ao mundo. E sabe uma outra razão porque que a igreja ela é essencial? A igreja é essencial porque a igreja é ambiente em que somos reanimados por Deus. Eu comecei falando na mensagem sobre os desigrejados. Me dói muito quando converso com pessoas que às vezes não querem vir mais à igreja porque ficaram decepcionados com A, B ou C, ou ficaram decepcionados com toda a denominação. Me dói muito, porque nós podemos, em lugar de trazer glória ao nome de Deus, nós podemos ferir mais as pessoas e podemos deixar de dar glória a Deus. E o antônimo, o contrário de dar glória a Deus, é blasfemar o nome de Deus. Então é muito triste quando a gente chega às pessoas tão queridas, nós encontramos muitos desigrejados, pessoas que têm uma sede real de Deus, mas que infelizmente feridas, não conseguem mais se aproximar. Irmãos, lembrem, a gente não deve estar brigando uns com os outros aqui.
Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se existe uma ideia boa, que a ideia apresentada pelo autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 25, nos apresenta, é que a igreja, ela é um hospital. Só que alguns, já estão se reabilitando da doença com a qual chegaram aqui. Outros ainda estão na UTI, outros estão no CTI, outros precisam cuidar para que não sofram ou não caiam nos mesmos erros do passado. Mas no mesmo momento em que eu posso ver um grupo que aqui foi alcançado pela graça de Deus, conhecendo a experiência humana de vocês, porque eu também sou humano, eu posso entender um pouco das lutas que vocês têm passado. Seja contra vícios, seja em relação a inclinações, quanto a tentações, quanto a pecados que na linguagem de Hebreus, capítulo número 12, elas parecem pedras que se juntam, aproximam dos nossos pés e querem nos fazer parar de caminhar. O autor de Hebreus diz, capítulo 12, versículo 1, tá bom? Portanto, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas a nos observar, e provavelmente ele fala dos heróis da fé do capítulo 11, ele diz que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado vai tenazmente, vai procurar de uma maneira sorrateira, de uma maneira criativa, te fazer parar de caminhar. E quando fala do pecado, não é só o pecado do outro que pode te atingir, não. É especificamente o seu pecado. Há uma expressão que alguns têm usado, chamado de sin pets, pecados de estimação. Tem alguns pecados que para nós são horríveis. Mas tem alguns que a gente acaba se acomodando como os pets. Como se fossem bichinhos de estimação. Isso daqui... Não, isso aqui ninguém faz, isso aqui é feio. Vamos deixar. Mas esse aqui, pastor, irmão... Todo mundo naquela igreja é pecadora. Todo mundo tem um pecado escondido. Tem alguns que a gente acaba se acomodando com eles. Aí se tornam os nossos pecados de estimação. Os nossos pet sins. Então, lembra, se a gente não se arrepender constantemente, abandonar os nossos pecados, se nós não continuarmos seguindo a Cristo, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz, nós estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo, que é o único meio pelo qual eu posso ser salvo. Estou dizendo para Cristo que eu não preciso dele. E a vida é minha, quem manda sou eu, e ninguém se importa ou deve se importar com ela. Somos família. A minha ação como crente vai atingir a minha igreja local. A sua ação como crente, membro dessa família, não vai fazer mal só a você, não. Você não vive dentro de uma bolha, de modo que o seu pecado vai atingir sempre e apenas e exclusivamente você. O seu pecado sempre vai fazer mal, primeiramente, a Deus, a você que pecou e as pessoas ao nosso redor. Os nossos pecados sempre vão fazer isso. Sempre. Então, vamos entender o que é a igreja. Vamos entender que a igreja, ela é algo precioso para Deus. E igreja é uma forma de Deus mostrar o seu poder de transformação, o seu poder glorioso ao mundo espiritual e ao mundo físico. E vamos lutar para que esse lugar, por causa das pessoas que estão aqui, seja um ambiente em que há pessoas sendo reanimadas a continuar caminhando na carreira cristã. Por isso, quando nós olhamos para o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, o autor de Hebreus, ele escreve essa carta porque as pessoas para quem ele escreve possivelmente não eram judeus ou hebreus que moravam na Judéia, mas são hebreus que moram em outros lugares, tá bom? Por causa de alguns versículos que ele usa, a gente sabe que ele está usando o Antigo Testamento hebraico e não o Antigo Testamento grego, porque o Antigo Testamento foi traduzido primeiro do hebraico para o grego. Então a gente sabe que aqui são judeus que não falavam aramaico, são judeus que falam grego, pela forma como ele trabalha aqui. E esses judeus que estão longe de Israel, eles vivem em comunidades judaicas. E essas comunidades estão ao redor de comunidade de gentios. Viver numa comunidade judaica, você tinha um apoio de viver com alguém próximo da sua cultura.
Bom? Mas imagine você no outro país, numa comunidade de brasileiros, aí de repente os brasileiros não querem mais você junto deles, aí você tem que ir para outro grupo, aí você vai para novos costumes, você vai para uma nova língua e você vai sofrer. Aqui, esses cristãos hebreus viviam entre outros judeus fora de Israel. Mas eles diziam: vocês querem viver no nosso meio? Então abandonem Jesus. Diga que Jesus não é o Messias. Diga que ele não é o herdeiro da casa de Davi que Deus prometeu. Renuncie a Cristo. Porque se você não renunciar a Cristo, dentro da linguagem da Bíblia, ou do livro de Hebreus, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, estágio de perseguição. Vocês não vão ter mais nada nosso. Você não vai poder comprar no meu negócio, eu não vou querer conversar com você. Então você vai perder privilégios sociais. Renuncie Cristo, quer viver na comunidade judaica? Renuncie Cristo. O outro elemento que vemos aqui é, além do perigo de renunciar, ou de não renunciar, a gente percebe que se eles não renunciassem, talvez alguns fossem perseguidos até ao ponto de serem mortos. De perderem seus bens, mas talvez até o ponto de chegarem ao martírio. E por causa então desses medos, muitos estavam pensando: vale a pena pagar esse preço pelo meu discipulado? Não é o preço da salvação, porque esse só Jesus paga. Mas é o custo do discipulado. Bom, você não se dedica à sua esposa, então você luta contra as tentações em relação a outras mulheres. Você não luta pelo seu casamento, valorizando o seu marido, então você luta contra as tentações de estar com outros homens. Jovens, vocês não lutam contra a tentação de viver uma vida sexual antes do casamento, de drogas e outras questões que a sociedade hoje apresenta para vocês, como tribulação, vocês não lutam. É isso que a gente chama de custo do discipulado. Eu sou de Cristo e tudo o que isso importar, eu tenho que estar preparado para sofrer. Porque eu sou de Cristo. É isso que eles deveriam entender. Alguns então estavam pensando em deixar de congregar-se. Alguns estavam pensando em renunciar à fé. Então o autor de Hebreus, ele para e diz: não renunciem. Por quê? Quer uma razão para você perseverar? Você não está sozinho. Não deixe de se congregar. Não deixe de procurar outras pessoas que, como você, dependem de Cristo. E como é que Cristo nos abençoa, nos alimenta, nos fortalece? Pelo modo espiritual, através da palavra, através do Espírito Santo. Mas lembram por que foi que Ele deu dons para nós? Para que eu seja edificado por vocês. E vocês sejam edificados por mim. A primeira coisa que a gente pensa quando está em pecado, quando a tribulação vem, é: eu não quero mais ir para a igreja. Como se a igreja fosse uma coisa descartável. A igreja, ela é essencial. E a igreja, ela é essencial porque é algo valioso por Deus. Porque a igreja é o instrumento de Deus revelar-se ao mundo, seja físico, seja espiritual. E porque a igreja também é o ambiente em que Deus pode e vai te reanimar para não parar de caminhar na carreira cristã. O autor aqui também nos diz o modo de nós perseverarmos. Venham para o culto, venham para as solenes reuniões, agrupem-se, seja como todos estamos fazendo aqui, sejam no grupo de jovens, no grupo de senhoras, no grupo de homens, mas não deixem de congregar-se. Por quê? Porque estar no meio de outras pessoas que com você creem em Cristo, confessaram os pecados a Cristo e foram salvos por Cristo, é uma maneira de você se alimentar e se manter vivo e saudável espiritualmente. Então não é opcional. Não é para agradar o pastor, não é para que os diáconos ou os líderes, no domingo, na semana seguinte, o irmão não veio para o culto. Eita, não vi. Rapaz, amanhã o telefone vai tocar, os irmãos vão bater na porta porque a gente não foi para o culto ontem. Então vamos para o culto só para ninguém ter que importunar a gente? Não. Venha antes de tudo para glorificar o nome de Deus. Mas venha também para ser edificado. Ou na linguagem, você ser reanimado, para que você não venha parar a sua caminhada cristã, para que você não venha se decepcionar, se enfraquecer e se afastar dos caminhos de Deus. É um dos modos que a gente pode ver o que a gente deve estar perseverando e valorizando a igreja. E por último,
a recompensa de nós perseverarmos? O texto diz que um dia se aproxima. Esse dia, colocado na tradução Almeida Revista Atualizada, ele é, para destacar o que esse dia significa, ele está com D maiúsculo. E esse dia é o dia do retorno de Cristo. Você quer estar firme? Você quer, apesar das suas fraquezas e lutas contra os pecados, manter-se firme, aguardando o Senhor Jesus Cristo voltar dos céus? Faça o que Ele te pediu. Considere a igreja essencial. Lembre-se que a igreja é um lugar para você se reanimar espiritualmente. É um hospital onde todos nós estamos sendo tratados para a glória de Deus. E aí, será que a igreja ela é desnecessária? Será que, independentemente das razões porque existem desigrejados, o correto é a gente procurar adorar a Deus sozinho em casa? Eu sei que alguns estão assistindo a gente pela transmissão. E por razões especiais, eles não podem estar aqui. Mas nem as transmissões são substitutas do culto presencial. É uma das razões porque foi tão custoso para nós o lockdown. Porque igreja é isso aqui que eu estou vendo. Pessoas reunidas para glorificar o nome de Deus. É importante esse agrupamento. É importante essa reunião. É importante estar aqui. A questão da transmissão serve para que outras pessoas, por motivos que são grandes, não podem estar aqui. Mas elas não são substitutos para aquilo que se chama igreja essencial aos planos de Deus. Por isso, vamos para algumas aplicações do que nós temos aprendido aqui. Primeiro, estude mais o que é essa igreja. Estude, aprenda a importante doutrina da igreja. O nome chique, o nome técnico é eclesiologia, tá bom? Mas você pode chamar de doutrina da igreja. O que é que a Bíblia ensina sobre igreja? Quando você aprender o que Deus ensina sobre a igreja, você verá que a igreja, sim, ela é essencial. A igreja não salva, mas os salvos pelo sangue de Cristo fazem parte da igreja. A salvação está em Cristo, a salvação não está na igreja. Mas quem é salvo por Cristo entende a importância de estar aqui, porque a igreja é essencial. Uma segunda aplicação que eu posso trazer para vocês é essa. Vivamos como a família ou como a comunidade que Deus quer que nós sejamos. Lembra do estudo de ontem, de hoje de manhã, concluindo com o que nós temos hoje? Irmãos, qual é o dom que Deus tem dado a vocês? Não deixem o pastor, não deixem os diáconos, não deixem o presidente de jovens, o ministro de louvor, as professoras da escola dominical ou do culto infantil que estão agora com seus filhos. Não deixem eles trabalhando sozinho. Chegue junto, chegue junto. Procure entender como Deus quer usar você para que essa igreja continue crescendo. E como eu mencionei, não é? Louvo a Deus pelos frutos que vocês já nos deram em relação ao ministério que nós temos aí do pastor Ageu, da missionária Rafaela, de Daniele, junto agora com seu esposo Cleis. Nós louvamos a Deus. E eu sei que houve outros que antes deles, mas eu falo daqueles que são do meu período do Seminário Batista do Cariri. Deus já usou essa igreja em Aracati. Deus já usou essa igreja para abençoar outros lugares do Brasil. E Deus deseja continuar usando vocês para que Aracati seja abençoado por Deus e para que outros lugares possam ter obreiros enviados por vocês. Então, vivamos como a família ou a comunidade que Deus quer que nós sejamos. E por fim, não tem lockdown, não tem decreto, não tem perseguição. A gente já vai ter o domingo da igreja perseguida. Não tem nada, nem as portas do inferno podem fazer a igreja parar. Lembra da promessa que o nosso Senhor nos deu. Então, diante da promessa de Cristo, de que a igreja deve existir aqui na terra, até que Ele venha, vamos manter a igreja viva. Vamos manter a igreja de joelhos, clamando, vamos manter a igreja pregando,
Vamos manter a igreja participando da vida um dos outros, porque é isso que nós somos. A igreja é essencial, sim. Não esqueça dessas lições que vocês têm aprendido. Vamos baixar a cabeça. Eu quero fazer 2 desafios agora. Primeiramente a você, já membro dessa igreja ou congregado. Lembre da importância de estar aqui servindo a Deus. Deus tinha outras formas, sim, porque Ele é um Deus sábio e criativo. Mas Ele escolheu agir através de vocês em Aracati. Então, sejam instrumentos de Deus para alcançar pessoas, para a restauração de vidas e famílias aqui. Se nessa noite alguém tem vindo até a igreja e já tem ouvido tanto testemunho bom da palavra pelo pastor ou outros irmãos da igreja, e você tem entendido que a igreja não salva, é só Cristo que salva. E se você entende que Cristo salva e hoje você quer confessar a Jesus como seu Salvador, e a partir daí você entrar na igreja de Cristo, quero convidar você, bom, a no seu lugar, você orar. Essa é uma decisão individual, intransferível. Só você pode tomar isso. Se você entende que Cristo morreu, deu seu sangue por nós e nós não podemos nos salvar, confesse os seus pecados a esse Jesus. E para que nós possamos ser uma comunidade que vai te ajudar no teu crescimento cristão, nós gostaríamos de saber que você está tomando essa decisão hoje. Você pode levantar uma mão agora, ou ao término do culto pode me procurar, ou ao pastor Sibério, ou aos diáconos dessa igreja, ou a qualquer outro irmão, dizendo: eu confessei a Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Eu entreguei minha vida a Cristo, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, que essa igreja é. Então, confesse ao Senhor Jesus. Nas palavras dos apóstolos: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam seu coração. Entreguem sua vida a Jesus e desfrute da paz que só Ele pode dar.